A Evolução Anímica. De Gabriel Delany, 1897. Continuação do capítulo 3. O grande erro do materialismo, ou do monismo, é tomar sempre, em tudo e por toda parte, o efeito pela causa. É consciente e voluntariamente que esses filósofos atribuem ao sistema nervoso faculdades que nunca lhe pertenceram nem pertencerão jamais. Eles elegeram como princípio negar, obstinadamente, toda e qualquer realidade que lhes não afete os sentidos de um modo imediato. Daí a prevenção e, consequentemente, o erro. Contudo, como os fatos por eles observados são reais, basta demonstrar serem a alma e o seu invólucro que gozam das faculdades conferidas à matéria, para que tudo se torne claro e compreensível. Tão difícil, por não dizer impossível, é explicar logicamente o que poderia ser memória orgânica, por exemplo, quão fácil seria fazê-lo admitindo-a residente no perispírito, como vamos demonstrar. Isto posto, comecemos nosso estudo. Formação dos órgãos dos sentidos, papel do perispírito. Antes de tudo, limitar-nos-emos a mostrar sucintamente como puderam formar-se os primeiros lineamentos do sistema nervo-sensorial e, paralelamente, o motor, inseparáveis que se apresentam, visto que a sensação se traduz sempre por um movimento, como vamos verificar. 53. Isto assente, fácil é figurar, por analogia, como as outras partes do sistema nervoso tomaram, pouco a pouco, a direção da vida vegetativa e orgânica. Logo, o que em primeiro lugar nos deve ocupar são as funções da vida de relação dos seres animados. Início da nota do redator. 53. Richet, Psychologie Generale, 1887. Seguiremos de perto este autor, citando livremente, por isso que o seu trabalho expositivo, muito bem feito, resume as últimas perspectivas da ciência sobre o tema em apreço. Consultar também Viana de Lima, Exposé des Théories Transformistes. Fim da nota do redator. Essa vida compreende dois termos, ação do mundo exterior sobre o animal, traduzindo sensibilidade, e ação do animal sobre o mundo exterior, traduzindo movimento. A faculdade de corresponder por movimentos a uma força externa é absolutamente peculiar a todos os seres viventes, e chama-se irritabilidade. O que precisa ficar bem compreendido é que, em toda a natureza, a força jamais se destrói. Não se perde, não se cria, de sorte que, toda força, mesmo agindo sobre um objeto inerte, poderá, talvez, transformar-se, mas persistirá em estado de força e encontrar-se-á, absolutamente integral, na matéria inerte que lhe sofreu ação. Um fato curioso demonstra a saciedade este princípio de conservação da força sob a forma de impressão. 54. Início da nota do redator. 54. J. W. Draper, Les conflits de la science et de la religion. Fim da nota do redator. Se colocarmos uma obreia, diz Draper, sobre um metal frio e polido, uma lâmina de navalha por exemplo, e se, depois de haver soprado sobre o metal, levantarmos a obreia, nenhuma inspeção, por mais rigorosa, revelará no aço polido qualquer traço, ou imagem qualquer. Mas, se soprarmos uma segunda vez no metal, havemos de ver que a imagem espectral da obreia reaparece, e isso tantas vezes quantas o desejemos, mesmo depois de alguns meses transcorridos. Uma sombra que se esbate numa parede nela deixa traços duradouros. Portanto, desde que uma força atue sobre um corpo, não deixará de o modificar, em certa maneira. Suponhamos um pedaço de ferro, por exemplo, num estado de eletricidade, de temperatura, de equilíbrio mecânico e químico, se uma força qualquer F atuar nele, pô-lo-á em novo estado de eletricidade, de temperatura, de equilíbrio mecânico e químico. Supondo que a força F se esgotou inteiramente no corpo A, após a ação da força F, o corpo A será igual a F.
Isso leva-nos a admitir que, mesmo no caso de uma força não determinar movimentos aparentes no corpo, não deixa de lhe modificar a constituição molecular, transformando-se e imprimindo no corpo um novo estado diferente. Ora, evidente é que o animal é muitíssimo mais sensível que o metal. Sendo a matéria que o conforma mais delicada, poderá ser irritada por forças menos enérgicas do que as atuantes nos corpos brutos, deixando no ser vivente traços cada vez mais duradouros de sua influência, à medida que mais se exercita. O calor, a eletricidade, a combinação química, o peso, que se nos figuram tão diferentes, não passam, então, na realidade, de formas de movimentos moleculares, atômicos, vibratórios, não perceptíveis aos nossos sentidos, mas, em suma, movimentos que a ciência conseguiu demonstrar redutíveis às leis mecânicas. 55. Início da nota do redator. 55. Balfour Stewart, La Conservation de l'Energie, último capítulo. Fim da nota do redator. O ponto essencial, aquele que precisamos ter sempre em vista, é que o perispírito se liga, no ato do nascimento, a todas as moléculas do corpo. É por meio do fluido vital, impregnado no germen, que a encarnação pode realizar-se, sabendo nós que o espírito só pode atuar sobre a matéria por intermédio da força vital. Dá-se, pois, íntima fusão entre o perispírito e o fluido vital, sendo este o motor determinante da evolução contida no trinômio juventude, madureza, velhice. Já notamos, igualmente, que cada célula, participando da vida geral nos organismos complexos, goza, contudo, de tal ou qual autonomia, de sorte que todo movimento nela produzido altera-lhe o equilíbrio vital e essa modificação dinâmica logo lhe percute o duplo fluídico, determinando nele um movimento. Temos, assim, que toda ação interna ou externa produz um movimento no invólucro perispiritual. Assim entendidos, procuremos explicar de que maneira puderam formar-se os órgãos dos sentidos. 56. Início da nota do redator. 56. De Boeuf, Elements de Psychophysique, página 127 e seguintes. Utilizamo-nos parcialmente desta teoria, modificada sob nosso ponto de vista. Fim da nota do redator. Primeiro caso. Imaginemos o mais elementar dos seres. Ele só poderá ser perfeitamente esférico e sem elemento diferenciado. A bem dizer, o organismo homogêneo é pura abstração teórica. Se imaginamos essa massa sensível num meio homogêneo ou, o que vem a dar no mesmo, num meio que varia uniforme e concentricamente em relação a ela, compreendemos como possa experimentar um sentimento de tensão, mais ou menos pronunciado, conforme a maior ou menor correspondência do ambiente com o seu equilíbrio natural. E é tudo. Não terá sensação, visto não poder ressentir, como vamos ver, a mudança, e sim, apenas, o seu estado presente. Não terá percepção, enquanto o meio se mantiver homogêneo, visto o que, ao mover-se, nada muda em torno dela. Pode, pois, compreender-se facilmente tal existência, imaginando que todas as causas exteriores se reconduzem por uma ação idêntica da pressão atmosférica, e que a nossa sensibilidade se reduz à faculdade de sentir essa pressão. Segundo caso. Tal não acontecerá, porém, desde o momento em que o ambiente seja heterogêneo, e que o centro de sua ação não mais coincida com o centro da massa sensível, pois esta será, desde logo, modificada no ponto de sua superfície diretamente exposto à força perturbadora. Para termos uma ideia da ocorrência, podemos prefigurar que toda a sensibilidade reduz-se à faculdade de sentir o calor e que calóricas são as forças todas do ambiente. O organismo começará a aquecer-se do lado voltado para a fonte calorífica. Esse lado será, por instantes, a sede única da sensibilidade, pois é aí que se dará, primariamente, a ruptura de equilíbrio. Ele equivalerá a um órgão, mas órgão adventício, isto é, acidental e instantâneo de sensação.
E como ora um, ora outro lado será chamado a sofrer essa influência, poder-se-á, em tese, dizer que todo o corpo do animal vem a ser um campo perpétuo de improvisados órgãos sensoriais. Só condicionalmente, subordinada à diferenciação da substância, é que pode haver sensação e, portanto, órgão momentâneo dos sentidos, visto o que, neste caso, o animal percebe não apenas o presente, mas, ao mesmo tempo, o presente no órgão e o passado no resto do corpo ainda imune do foco. Ele terá mais calor ou mais frio no órgão, antes de experimentar um efeito geral, e assim conhecerá o sinal da mudança, isto é, saberá se há mais ou menos calor. E como, ao demais, haja de experimentar um sentimento inevitável de bem ou mal-estar, saberá em que sentido a temperatura o afeta, em relação com a posição de equilíbrio natural. Sentirá, vagamente, como faz frio ou calor e deduzirá um julgamento, mais ou menos grosseiro, da temperatura absoluta do exterior. Decomponhamos o que aí se passa. As vibrações calóricas abalaram, por exemplo, a túnica de uma medusa. As células diretamente expostas aos raios solares foram irritadas, essa irritação engendrou mudança de equilíbrio na força vital dessas células e produziu uma vibração do fluido vital. Essa vibração repercutiu, imediatamente, no perispírito e, no mesmo instante, a alma da medusa foi advertida, por esse movimento perispiritual, de que lhe adveio uma modificação ao corpo. Toda percepção é seguida de um sentimento de bem ou de mal-estar e, assim, a alma será levada a esquivar-se às excitações externas que a incomodem, tanto quanto a buscar as contrárias. Sem dúvida que nos referimos a uma percepção extremamente vaga, mas nem por isso inexistente, e por muito confusa e lúrida que a suponhamos num animal tão rudimentar, menos dubitável não é que da sua persistência é que se origina o instinto. Há uma curiosa observação que corrobora absolutamente a nossa presunção. Um fato que prova o instinto desses animais tão insignificantes é que eles nunca se encaminham para a costa, senão quando os ventos para aí os impelem. Dir-se-ia pressentirem os perigos que lá os aguardam. Nada obstante as precauções, eles dão a costa em grande quantidade e lá se esmirram, ou antes, dissolvem-se ao sol. O receio do calor é, pois, mais que justificado e basta para criar-lhes um instinto, de vez que a medusa, assim perecendo inúmeras vezes, acabará por se afastar instintivamente, nas encarnações seguintes, das plagas que lhe foram funestas. Mas, retomemos nosso organismo teórico, visto não termos expendido todas as observações que ele enseja. O órgão adventício, ou por outra, acidental, é o que possibilitou a sensação, é a condição do sentido adventício, isto é, a faculdade de perceber, de modo diferenciado, as mudanças exteriores diferenciadas. De resto, dando o estado orgânico à medida do presente, enquanto o resto do corpo continua envolvido no passado, a comparação de presente e passado torna-se, não só possível, mas espontânea e constitutiva. Que se produza nova mudança e já lhe será possível apreciar a temperatura correspondente aos dois termos, sentir que faz mais frio ou mais calor. Graças, pois, ao órgão adventício dos sentidos, a existência do animal compõe-se de uma série de experiências, cada uma das quais ligada às que lhe antecedem e sucedem. O órgão é a cadeia de associação das impressões, a condição da individualidade psíquica permanente do animal. Mas isso não é tudo. Observamos ser pelo órgão acidental, formado nos pontos expostos ao calor, que o animal percebe as alterações externas. É também por ele que adivinhará se a alteração lhe será agradável ou não, e que poderá fugir ou evitar o perigo antes que seja tarde, e a menos que a desorganização não seja geral. O órgão é, pois, um produto cuja função está intimamente ligada ao que denominamos instintos de conservação, e que adverte, a tempo, o prazer como a dor.
Enfim, qual ainda o vemos, o órgão é um instrumento temporário da experiência. Graças à confiança que temos em sua atuação espontânea é que podemos, no banho, perceber a tempo o fluxo demasiado de água quente ou fria, para fechar a torneira antes de sermos molestados. Tais as particularidades da vida o animal rudimentar, sem órgãos diferenciados e não gozando mais do que de uma diferenciação adventícia. A maior parte dos zoófitos não apresenta senão fenômenos desta ordem. Vamos agora examinar o caso mais complexo de um animal já dotado de um sentido permanente. Terceiro caso. Acabamos de ver que a sensação é devida a duas causas. Primeira, há uma diferença de ação externa. Segunda, a exposição direta de uma parte do corpo do animal a essa mesma ação, que, assim, a recebe mais forte nessa que em outras partes. Suponhamos que, por um motivo qualquer, essa região seja chamada a servir de órgão de sentido adventício, e teremos que ela se transformará em órgão de sentido permanente, ou seja, dotado, a título perpétuo, de uma sensibilidade mais delicada, que diferenciará no ser ação exterior, ainda que esta acuse apenas variações ínfimas e incapazes de agir sobre as outras partes sensíveis do animal. O órgão permanente é, pois, uma causa subjetiva de diferenciação, é a condição do sentido permanente, isto é, da faculdade de receber, de um modo diferenciado, as alterações exteriores, mesmo não diferenciadas. Para tornar mais clara essa concepção, imaginemos a sensibilidade uniformemente espalhada em todo o corpo, salvo num ponto, onde ela seja mais apurada, ou por outra, suponhamos só possuirmos o sentido tátil e que a sensibilidade esteja acumulada no extremo de um só braço. Teremos que, no resto do corpo, se criarão órgãos adventícios, que advertirão das alterações supervenientes no mundo exterior. Mas, quando se tratar de conhecer mais exatamente a natureza e importância de qualquer dessas alterações, nós dirigiremos o órgão permanente nesse sentido, e será por ele, de preferência, que havemos de sondar o meio ambiente, visto ser o mais apto a distinguir as menores diferenças. Assim é que, caminhando na obscuridade, estendemos as mãos para frente e avançamos em passo cauteloso, como que tateando o terreno com os pés. Os crustáceos e os insetos possuem antenas, que desempenham esse papel. São órgãos móveis, nos quais o tato está mais refinado, e é por esses apêndices que eles tomam exato conhecimento dos objetos exteriores. O órgão permanente será, portanto, o instrumento constante das experiências do animal, e a esse respeito adquirirá uma aptidão especial. Aperfeiçoando-se pelo exercício, ele fornecerá informes cada vez mais precisos e fidedignos. Além de todas as propriedades aqui reconhecidas no órgão adventício, e que, com mais forte razão, cabem ao órgão permanente, tem ele ainda de religar a experiência da atualidade às do passado, tornando-se o elo de associação das experiências. E como se dará a transformação do acidental em permanente? É sabido que toda ação exterior pode reduzir-se, em última análise, a um fenômeno de movimento vibratório que vem contrariar o das moléculas corporais. Para que haja sensações é preciso que essas moléculas oponham uma certa resistência à causa perturbadora. Essa resistência provém de tal ou qual inaptidão das moléculas para vibrar em harmonia com o exterior. Uma vez vencida a resistência, a transformação da energia exterior deixará de ser um traço mais ou menos profundo. Não há dúvida de que, se a mesma atividade exterior não mais voltar a agir sobre essas mesmas moléculas, elas tendem a retomar seu movimento natural. A coisa, porém, passar-se-á de modo diverso, se as moléculas experimentarem, não uma e sim milhares de vezes, essa atuação, e isso não só durante uma existência, mas através de 50, 100, 1000 passagens pela mesma forma. Nesse caso, elas perderão,
Pouco a pouco, a tendência ao retorno do movimento natural e ir-se-ão progressivamente identificando com o movimento que lhes é impresso, a ponto de se lhes tornar ele natural e de, mais tarde, lhe obedecerem ao menor impulso. O mesmo raciocínio ajusta-se às moléculas perispirituais, pois, assim como no campo magnético do ímã se verifica a existência das linhas de força, assim também, no perispírito, se criam linhas dessa espécie, ao longo das quais o movimento vibratório é diferenciado e permite à alma um conhecimento mais exato do mundo exterior, do que o teria pelo movimento confuso do resto do invólucro. Aqui, cabe uma notação importantíssima e que demonstra, ainda uma vez, a utilidade, digamo-lo também, a incontestável necessidade do perispírito. Não esqueçamos de que em todos os seres vivos, tanto nos ófitos como no homem, a matéria viva destrói-se e regenera-se constantemente pela nutrição e que, num prazo bem curto, todas as moléculas do corpo são renovadas. Indispensável é, pois, que exista no animal um elemento permanente, no qual residem as modificações adquiridas, sem o que as novas moléculas não seriam mais aptas que as antigas a vibrar mais rápido, nem poderia o animal adquirir órgão qualquer dos sentidos. O perispírito é, portanto, o fator direto do progresso animal, sem ele nada se explica, e a teoria precitada, que é, sem embargo, a da ciência, tornar-se-ia simplesmente inconcebível. O movimento é indestrutível, na verdade, ele afeta e abala as células que encontra em seu percurso, as quais conservam, certo, esse movimento, mas, uma vez desaparecidas, levam consigo a modificação adquirida, e as novas células não mais possuem esse movimento vibratório. Se, ao invés, admitirmos o princípio vital intimamente ligado a todas as regiões do perispírito, e que este, por sua vez, reproduza exatamente todas as regiões do corpo, tudo se esclarece, visto serem as novas células organizadas pela força vital modificada, segundo o movimento das linhas de força perispiritual. Consequentemente, temos que o organismo físico reproduz essas modificações e desenha no ser celular o local do sistema nervoso sensorial e ao mesmo tempo motor, visto que o ser reage de contínuo contra o seu meio. É dessa maneira que as células chegam a diferenciar-se e a manifestar propriedades particulares, em relação com o gênero de excitação especial, ou seja, com o movimento que atua mais vezes sobre ela. As vibrações caloríficas são menos rápidas que as luminosas, e as ondulações sonoras menos ainda que as duas primeiras, de sorte que as células que receberem mais vezes um que outro desses movimentos acabarão adquirindo uma irritabilidade apropriada à natureza de cada um dos agentes. Terá, em suma, especificado os órgãos dos sentidos. Essa teoria exige apenas uma condição, o tempo. Ora, nós hoje chegamos a determinar o lapso provável que nos separa da aparição dos primeiros seres em nosso planeta. Os geólogos usaram para a resolução desse problema o seu método habitual, consistente na apreciação da ancianidade de um terreno pela espessura de uma camada em depósito e a provável rapidez de sua erosão. Depois de numerosas observações feitas em diversas regiões do globo, os naturalistas, com o ilustre Lyell à frente, presumiram que mais de 300 milhões de anos transcorreram da solidificação dos leitos superficiais terrestres. 57. Início da nota do redator. 57. A. de La Parente, Traité de Géologie, página 1468. Fim da nota do redator. Essas conclusões foram contraditadas por alguns físicos que não admitiram mais que 100 milhões de anos. 58. Início da nota do redator. 58. E. Ferrieri, La Matière et l'Énergie, página 474. Fim da nota do redator. Tomemos esse cálculo mais reduzido e teremos, para as 3 épocas geológicas, as cifras seguintes. Primeiro. Período primário, 75 milhões de anos. Segundo.
Período secundário, 19 milhões de anos. Terceiro período terciário, 6 milhões de anos. Vemos, portanto, que os animais do primeiro período tiveram 75 milhões de anos para se diversificarem e adquirirem órgãos, criando o sistema nervoso. As condições climáticas seriam mais ou menos semelhantes às que imaginamos para explicar a influência do meio sobre o animal, e a formação dos órgãos dos sentidos. Por toda a duração dos tempos primários, diz Laparente, um clima semelhante ao dos trópicos reinou do Equador aos polos e não foi senão por meados da era secundária que começou a manifestar-se um retraimento progressivo da zona tropical. Nos meados da era terciária, a Groenlândia ainda apresentava uma vegetação semelhante à da Louisiana dos nossos dias. A aparição dos gelos polares foi, portanto, assaz tardia e quase poderemos considerá-la como o encerramento dos tempos geológicos propriamente ditos, para inaugurar a época atual, 59. Início da nota do redator, 59. A. de Laparente, Traité de Géologie. Fim da nota do redator. Os exemplos tomados prendem-se ao órgão do tato, mas também poderíamos utilizá-los tratando de outro aparelho sensorial qualquer, como sejam o auditivo ou o visual. Os fenômenos vão se complicando mais e mais, à medida que nos elevamos na série animal e que o sistema nervoso se vai, de paralelo, aperfeiçoando. O processo, entretanto, é sempre o mesmo. Vamos, pois, estudar as propriedades fisiológicas do aparelho nervoso, mesmo porque o seu conhecimento facultará uma compreensão ainda melhor do papel do perispírito. Sistema nervoso e ação reflexa. Lembremos ainda uma vez que o sistema nervoso não é senão a condição orgânica, terrestre, das ações psíquicas da alma e que, de si mesmo, não é inteligente nem instintivo, visto que, depois de sua destruição, a alma sobrevive, tanto a humana como o animal. Mas, enquanto subsiste a incorporação, ele é a reprodução material do perispírito e toda alteração grave de sua substância engendra consecutivas desordens nas manifestações do princípio pensante. Alguns sábios dizem, lesada gravemente tal região do cérebro, desaparece a palavra articulada e, portanto, destruída fica a faculdade de falar. Isso é incontestável. Mas, deveremos concluir daí que uma parte da alma desaparecesse. Não. O que concluímos é, simplesmente, que impossibilitaram a alma de utilizar seu instrumento, e não pode ela, então, manifestar-se dessa maneira. Responda-se aos sábios, não demonstrastes, com essa experiência, a destruição parcial da alma, e sim que lhe desorganizastes o funcionamento. Nada mais. O adágio mens sana in corpore sano, alma sã in corpo são, é verídico. Importa, necessariamente, estejam os órgãos em perfeito estado de saúde para que o espírito dele se utilize com liberdade, mas, abstenhamo-nos de concluir que uma alteração do órgão acarrete alteração da alma, quando o que só determina é a alteração da manifestação dessa alma, o que não é a mesma coisa. O certo é que estreitíssimos são os limites dentro dos quais se conserva a integridade do sistema nervoso. Eles dependem da circulação, da respiração, da nutrição, da temperatura, do seu estado de sanidade ou enfermidade. 60. Início da nota do redator. 60. Para pormenores, ver Fisiologie, de Muller, Longet, Fisiologie, segundo volume Richet, Psychologie Generale, capítulo 2. Fim da nota do redator. Vimos como se pode representar a criação do sistema nervoso sensorial e motor, mas é preciso não esquecer a importância das funções vitais e, como os alimentos são irritantes interiores e a célula do canal digestivo reage sob a sua influência, criou-se um sistema nervoso vegetativo, que atua sobre a nutrição dos elementos orgânicos. Ocupemo-nos simplesmente do sistema nervoso que serve para manifestar a inteligência.
Compõe-se ele de nervos ou cordões nervosos e de centros que, nos vertebrados, são a medula espinhal e as diferentes partes que compõem o cérebro. Examinemos, de relance, um animal inferior, dotado de visão, por exemplo, ele quer fugir de um objeto ou persegui-lo, o deslocamento do corpo não lhe obedece imediatamente à vontade e esse animal deverá, por isso, fazer um esforço para vencer tais ou quais resistências provenientes de uma coordenação dos átomos perispirituais e das moléculas materiais pouco favoráveis ao movimento. Esse movimento propaga-se, finalmente, seguindo a linha das moléculas cuja vibração natural se apresenta menos divergente, à proporção que se propaga, vai diminuindo a divergência. Daí resulta que o mesmo movimento, desejado pela segunda vez, experimenta menos resistência e exige menor esforço. Por fim, à custa de repetições 1000 vezes reiteradas, o movimento opera-se com esforço tão insignificante que se torna quase insensível. Assim, de início penoso, torna-se fácil, depois natural e, por fim, automático e inconsciente. Logo, desde que um organismo responda automática, maquinalmente, a uma ação exterior, dá-se o que os fisiologistas denominam ação reflexa. Nada mais fácil de compreender do que um ato reflexo elementar. Excite-se o nervo em sua extremidade periférica e veremos que a excitação caminha ao longo do nervo, sobe aos centros nervosos e, aí se propagando, pouco a pouco passa pelo perispírito e desce aos nervos motores, para transmitir-se ao músculo que se contrai. Muitíssimo importante é considerar que a consciência pode perfeitamente ignorar esse movimento, e nem por isso ele deixará de produzir-se com absoluta regularidade, pois acabamos de ver que foi o hábito prolongado, por tempos dilatadíssimos, que lhe conferiu essa prerrogativa de automatismo. Da mesma forma que podemos ler sem recordar as fases de aprendizado para conhecer as letras, as sílabas, etc., assim também uma irritação do sistema nervoso determina um movimento correspondente que pode perfeitamente ser ignorado pela alma, independente da sua vontade. As ações reflexas são de naturezas diversas, e o Sr. Richet dá-lhes a seguinte classificação: 61. Início da nota do redator 61. Richet, Psychologie Generale, página 61. Fim da nota do redator. Há reflexos oriundos de uma excitação exterior e, portanto, há sobre os músculos da vida animal, movimentos reflexos de relação, b sobre os aparelhos da vida vegetativa, movimentos reflexos de nutrição. B. Reflexos oriundos de uma excitação interior visceral e, portanto, há sobre os músculos da vida animal. A medula espinhal é considerada pelos fisiologistas sob um duplo aspecto, a saber, como o fio condutor, transmite ao encéfalo as sensações e reconduz dele as excitações motrizes, como centro nervoso, é a sede das ações reflexas. A ação reflexa simples, que se pode definir como a que é seguida de uma contração simples, é o primeiro ato de automatismo e inconsciência que se nos depara. A ação reflexa consiste, essencialmente, no movimento provocado em uma região do corpo por uma excitação vinda dessa parte agindo por intermédio de centro nervoso outro, que não o cérebro. Exemplo, uma rã, cuja cabeça foi decepada, põe-se a caminhar regularmente como se nada lhe faltara. Se aprendermos com os dedos, ou queimarmos qualquer ponto do corpo da rã decapitada, ela levará a pata ao ponto irritado, e o movimento do membro acompanhará a irritação onde quer que esta se verifique, e isso pelo hábito de reagir de pronto às excitações exteriores, por movimentos apropriados, que se tornaram absolutamente instintivos, isto é, automáticos. O estudo minudente desses diversos reflexos, antes que a nós, interessa a fisiologia. Contudo, eles nos oferecem a seguinte notação importante.
Aqui, mais do que nunca, a existência do perispírito torna-se indispensável à compreensão desses fenômenos, pois não somente a matéria nervosa se renova constantemente, as moléculas novas devem adaptar-se ao organismo pela força vital modificada pelo hábito, como existe entre os reflexos uma tal coordenação, que eles se sucedem uns aos outros, tendo em vista uma ação determinada e visando uma função a completar-se. Como a digestiva, por exemplo. Ora, ainda uma vez, diga-se, as propriedades notáveis do sistema nervoso não podem subsistir na matéria mutável, fluente, incessantemente renovada. Preciso faz-se, pois, tenham elas o seu fundamento na estabilidade natural do invólucro fluídico. À medida que o princípio inteligente passou por organismos mais complexos, habituou-se, mediante reencarnações sucessivas, em cada forma, ao manejo cada vez mais perfeito do aparelho material, e, como esses atos tornavam-se automáticos pela reiterada frequência das mesmas necessidades, estabeleceu-se estreita relação entre o organismo e o perispírito, ao mesmo tempo que uma apropriação gradativamente mais perfeita do ser com o seu meio. Pode quase dizer-se que, na vida de um animal, excetuados os fenômenos da vida psíquica superior e os fenômenos normais do coração e da respiração, tudo mais é ação reflexa. Assim se compreende a imperiosa necessidade de um organismo fluídico invariável, que mantenha a ordem e a regularidade nesse mecanismo complicado. Podemos comparar o corpo a uma nação, e o mecanismo fisiológico às leis que regem o povo. As personalidades mudam constantemente, morrem umas, nascem outras, mas as leis subsistem sempre, não obstante passíveis de aperfeiçoamento, à medida que o povo se moraliza e se torna mais inteligente. O instinto. O instinto é a mais baixa forma mediante a qual manifesta-se a alma. Já vimos que o animal tem uma tendência para reagir contra o meio exterior e que a sensação lhe determina emoções de prazer ou de dor. Procurando umas e fugindo doutras, ele realiza atos instintivos, que se traduzem por ações reflexas de que pode ter consciência sem poder, muitas vezes, impedi-las, mas que se adaptam admiravelmente à sua existência. 62. Assim, na lebre que dispara o menor ruído, o movimento de fuga é involuntário, inconsciente, em parte reflexo, em parte instintivo, mas é, sobretudo, um movimento adaptado à vida do animal, tendo por finalidade a sua conservação. Para ele não há que escolher, foge fatalmente, porque os seus antepassados outro tanto fizeram em milhões de gerações, e é só na fuga que pode encontrar salvação. Início da nota do redator 62. A propósito do instinto, consultar, Darwin, Origine des Espécies, capítulo 7, Romanes, L'Evolution Mentale chez les Animaux, e Richet, Psychologie Generale, capítulo 6. Fim da nota do redator. Se de start examinássemos todos os movimentos reflexos de conjunto, a conduta, a atitude dos animais, neles encontraríamos sempre os dois característicos da ação reflexa simples, a fatalidade e a finalidade. O meio exterior em que vive cada animal excita, por sua atuação no aparelho sensorial, uma dupla série de efeitos, em primeiro lugar, uma sequência de ações corporais reflexas, depois, uma classe de manifestações mentais correspondentes. Já vimos que as ações mentais são vagas, primitivas, estreitamente limitadas ao organismo e seu ambiente. Por outro lado, tendo cada família de animais a sua estrutura peculiar e quase idêntica para cada indivíduo do mesmo grupo, essa estrutura própria exige determinadas condições de existência física, as mesmas para todos. Segue-se daí que ações e reações são sempre as mesmas, mais ou menos, para uma espécie, por consequência, que provocam as mesmas operações intelectuais obscuras. Essas operações, incessantemente repetidas, incrustam-se de alguma sorte no perispírito, que petrifica,
por assim dizer, o aparelho cérebro-espinhal ou nos gânglios que lhe equivalem nos seres inferiores, assim chegando a fazer parte do animal. A aptidão para manifestar exteriormente essas operações, que se acabam tornando inconscientes, é transmitida por hereditariedade, diz a ciência, perispiritualmente, dizemos nós. Por isso que se trata, só, de seres modificados, que vêm habitar novos corpos. Tal é, ao nosso ver, a gênese dos instintos naturais primitivos. É nessa categoria que se colocam os instintos, cujo objetivo é nutrição, conservação, reprodução. Ao estado rudimentar dos instintos naturais primitivos sucede, com o tempo e com a experiência, uma noção mais clara das relações do organismo com o seu ambiente. A inteligência acaba adquirindo uma certa intuição do fim que, sob o aguilhão das excitações exteriores e interiores, o princípio espiritual colima sem cessar. A inteligência um tanto desprendida do meio perispiritual grosseiro, intervém, portanto, para que o espírito alicie, em proveito dos instintos naturais, melhor apropriação das condições ambientes. Os instintos naturais são, portanto, mais ou menos modificados ou aperfeiçoados pela inteligência. 63. Início da nota do redator. 63. Ferrieri, Lavie Lamy, páginas 344 e 345. Fim da nota do redator. Se as causas que acarretaram essas modificações são persistentes, vimos que elas se tornam inconscientes e se ficham no invólucro fluídico. Assim, ficam sendo verdadeiramente instintivas. Pouco a pouco, entretanto, diz Edmond Perrier, 64, a consciência se amplia, segundo o grau de aperfeiçoamento cerebral, as ideias são mais claras, mais numerosas, as relações compreendidas, a inteligência insinua-se mais nítida. Início da nota do redator. 64. Editora Perrier, prefácio da obra de Romanes, L'Intelligence des Animaux, página 26. Fim da nota do redator. De começo, ela se mescla em todos os graus do instinto, até que lhe chega o momento de mascarar, mais ou menos, os instintos inatos, que é quando que eles têm de fixo como que parece desaparecer sob a onda movediça das suas inovações. O que se transmite por hereditariedade não é mais que aptidão para conceber, quase inconscientemente, tal ou qual relação, é a aptidão para procurar e descobrir novas relações, até que possa, enfim, mostrar-se na maravilhosa florescência da razão humana. E como se torna compreensível este progresso, patrimônio de muitos milênios, quando admitimos a passagem da alma através da escala animal. Como clara se torna a existência e a pertinácia dos instintos no homem. É que, na verdade, eles constituem, de qualquer maneira, os fundamentos da vida intelectual, são os mais prístinos e mais duradouros movimentos perispirituais que as incontáveis encarnações ficharam, incoercivelmente, em nosso invólucro fluídico e, se o verdadeiro progresso consiste no domínio desses instintos brutais, infere-se que a luta seja longa, quão terrível, antes de conquistar esse poderio. Era indispensável passasse o princípio espiritual por essas tramas sucessivas, a fim de fixar no invólucro as leis que inconscientemente regem a vida, e entregar-se, depois, aos trabalhos de aperfeiçoamento intelectual e moral, que o devem elevar à condição superior. A luta pela vida, por mais impiedosa nos pareça, é o meio único, natural e lógico para obrigar a alma infantil a manifestar as suas faculdades latentes, assim como o sofrimento é indispensável ao progresso espiritual. E, a menos que vejamos na alma o efeito de um milagre, criação sobrenatural, é força reconhecer o magnífico encadeamento das leis que regem a evolução dos seres para um destino sempre melhor. Temos assinalado o desenvolvimento dos instintos, à medida que o sistema nervoso se aperfeiçoa, nos invertebrados, mas essa ascensão torna-se ainda mais notória nos vertebrados.
De fato, nestes, a gradação é simplesmente espantosa. É de Leurite o seguinte quadro do peso médio do encéfalo em relação com o do corpo. Primeiro, nos peixes a razão é de 1 para 5.668. Segundo, nos répteis, 1 para 1.321. Terceiro, nas aves, 1 para 212. Quarto, nos mamíferos, 1 para 186. Verifica-se, portanto, uma progressão contínua, à medida que ascendemos na escala, mas tenhamos em vista a condicional de que esses pesos abranjam cada grupo, em bloco, e não tal ou tal espécie, examinada individualmente. Porque, se há hoje um fato bem demonstrado, é o de o progresso animal operar-se não em linha única e reta, mas em linhas desiguais e paralelas. Não podemos acompanhar em todos os pormenores os fatos tão numerosos e interessantes para o leitor, visto que alguns volumes não bastariam. Limitamo-nos, assim, a resumir, diz Cantillon, tudo que se prende à evolução animal, assinalando a utilidade do perispírito para a compreensão dos fenômenos. Nossa maneira de ver pode justificar-se com uma hipótese assaz ousada, de Herbert Spencer, cujo resumo aqui apresentamos, 65. Início da nota do redator, 65. Herbert Spencer, Princípios de Psicologia. Fim da nota do redator. Nossa ciência, nossas artes, nossa civilização, todos os fenômenos sociais tão numerosos e complicados, quaisquer que sejam, reduzem-se a um certo número de ideias e sentimentos. Estes, por sua vez, se reduzem a sensações primitivas, patrimoniais dos 5 sentidos. Estes 5 sentidos, a seu turno, reduzem-se ao tato. A fisiologia contemporânea tende a justificar a sentença de Demócrito: todos os nossos sentidos não passam de modificações do tato. Enfim, o próprio tato deve radicar nessas propriedades primordiais, que distinguem a matéria orgânica da inorgânica. E muitos fatos tendem a mostrar que a sensibilidade geral abrolha dos processos fundamentais, integradores e desintegradores, que são a base de toda a vida. Destarte, integração e desintegração, sensibilidade geral, tato, sentidos especiais, sensações e ideias, seu desenvolvimento no tempo e no espaço seriam, de um ponto de vista fenomênico, a ordem de evolução do espírito, do mais simples ao mais complexo. A mais complicada sociologia radicaria, assim, nas fontes mais ínfimas da vida. Resumo. Acreditamos ter estabelecido neste e no precedente capítulo, com exemplos tirados da história natural, a grande probabilidade da passagem da alma pela série animal. O princípio espiritual evoluiu lentígrado, das mais ínfimas formas aos organismos mais complexos. Durante o longuíssimo período das idades geológicas, as faculdades rudimentares do espírito desenvolveram-se sucessivamente, agindo sobre o perispírito, modificando e deixando nele, em cada etapa, os traços do progresso realizado. O invólucro fluídico poderia comparar-se a essas árvores seculares que, de ano a ano, aumentam de diâmetro, imprimindo no tronco indeléveis traços, visto que a energia se transforma e jamais se perde. Sob os impulsos da alma excitada pelo meio cósmico e a luta pela vida, o organismo fluídico criou, por diferenciação das propriedades do protoplasma, todos os órgãos materiais subordinados à direção progressivamente preponderante do sistema nervoso. E, pelo mecanismo cada vez mais desenvolvido e coordenado das ações reflexas, puderam, enfim, manifestar-se os instintos. À medida que a ascensão vai se acentuando, repontam os primeiros albores da inteligência e, por notável transformação, o hábito combinado com a lei da hereditariedade, que consideramos consequência do retorno da mesma individualidade, cada vez modificada, ao mesmo tipo, faz que se tornem inconscientes os fenômenos de início desejados inerentes à conservação do indivíduo.
Assim é que categorias inúmeras de atos inconscientes atingem o automatismo e entram, por assim dizer, no físico da alma, incrustando-se no perispírito. É de crer, portanto, que todos saímos do limbo da bestialidade. Longe de sermos criaturas angélicas, decaídas, longe de havermos habitado um paraíso imaginário, foi com imensa dificuldade que conquistamos o exercício de nossas faculdades, para vencer a natureza. Nossos antepassados do período quaternário, fracos em comparação com os grandes carnívoros do seu tempo, a vagarem em pequenos grupos, em busca de alimento, procurando nos galhos do arvoredo ou na cavidade das rochas um abrigo momentâneo, tiritando aos açoites do vento ou às carícias da neve, longe estavam dessa idade de ouro que as legendas religiosas esmaltaram de ilusórios esplendores. Terrível foi a luta do homem primitivo com os grandes espécimes da fauna. Ele teve de fazer guerra de extermínio às feras, até expurgar delas as regiões infestadas. Nem foi senão lentamente, por explorações dignas de Hércules, que ele conseguiu triunfar de tão numerosos quão formidáveis inimigos. Quem deixará de admirar essa marcha lentígrada, mas gloriosa, para a luz? Quem se não emocionará diante dessa evolução desdobrada sob o látego de necessidades implacáveis, que, arrancando o homem de sua abjeção primeva, eleva-o às regiões mais altas e mais serenas da racionalidade? As sociedades odiernas estão em progresso, relativamente às antecessoras, e se nós compararmos o nosso tempo ao de nossos pais, temos o direito de nos lisonjearmos com o resultado do esforço coletivo da humanidade. Entretanto, se fecharmos o olhar na eterna justiça, veremos todas as nossas imperfeições e o caminho que nos resta percorrer para nos aproximarmos desse ideal. A luta pela vida, necessária à eclosão do princípio espiritual, tinha sua razão de ser num mundo brutal e instintivo, onde nenhuma consciência clara, nenhuma inteligência viva repontavam. Hoje, que a alma se manifesta sob as mais altas modalidades de sua natureza, essa luta deve atenuar-se e desaparecer. Assiste-nos o dever de reclamar uma distribuição mais equitativa dos encargos e benefícios da comunidade. Importa-nos sobreponhamos aos funestos ditames da ambição, que impelem povos contra povos. Que reivindiquemos, finalmente, os imprescritíveis direitos da solidariedade e do amor. Nossa doutrina, evidenciando a igualdade perfeita, absoluta, do ponto de partida de todos os homens, extingue as separações artificiais, alimentadas pelo orgulho e pela ignorância. Ela prova, à sociedade, que ninguém tem o direito de exigir o respeito alheio, a não ser pela nobreza de sua própria conduta, e que nascimento e posição social não passam de meros acidentes temporários, dos quais ninguém se pode prevalecer, visto que todos podem auferi-los em dado momento de sua evolução. Aí temos verdades consoladoras, dignas de serem difundidas em torno de nós. Mostremos que só o esforço individual pode conduzir ao progresso geral, e a mesma potência que nos trouxe ao estado animal abrir-nos às infinitas perspectivas da vida espiritual, a desdobrar-se na ilimitada extensão do cosmo.